sua pergunta é muito útil, porque com relação à garantia da conformidade, com relação aos padrões de calibração, o que a ISA 105 e diversas outras normas e documentos orientativos nos sugerem? Que um padrão seja algumas vezes melhor do que o instrumento a ser calibrado. No passado bem longínquo, mais de 10 anos, estava escrito que um padrão tinha que ser 10 vezes melhor do que o instrumento que ele estava calibrando. À medida que o tempo foi passando e os instrumentos de medição foram melhorando num nível tão significativo, esse escrito 10 vezes melhor foi substituído por algumas vezes melhor. É claro que uma boa prática, e a ISA 105 nos direciona para isso, pelo menos 3 vezes melhor um padrão do que o instrumento que eu estou calibrando. Por que isso? Porque incerteza e erro, a única certeza que temos é que existe uma herança. Então, se eu utilizo num processo de calibração de um instrumento um padrão igual ao instrumento que eu estou calibrando, a tendência dos meus erros e incertezas nesse processo de calibração é ficar extremamente alto, de repente até comprometer a minha calibração, porque em relação ao meu critério de aceitação. Um exemplo prático que eu gosto de dar é na indústria farmacêutica, a questão de calibração de transmissores ou manômetros de pressão diferencial de sala. Nós estamos falando em PA, de menos 50 a mais 50 PA. Eu preciso utilizar um padrão bem melhor do que isso, porque PA é um soprinho. Então, eu preciso ter um padrão 3 vezes, 2 vezes melhor para a minha incerteza ao final desse processo de calibração, erros e incertezas associados, não ficar muito próximo ao critério de aceitação, muitas vezes, desse próprio equipamento. Então, eu tenho exemplo de clientes que acabaram calibrando estes instrumentos, transmissores de pressão diferencial de salas, com determinados tipos de padrão, que quando ele foi observar o certificado, os erros e as incertezas encontradas e foi comparar quanto o critério de exatidão de erros estabelecidos, critério de aceitação, reprovou o instrumento. Quando ele fez a mesma calibração de instrumento, utilizando um outro padrão, ele aprovou aquela calibração. O que aconteceu nesse caso? A herança do padrão não tão bom, né? Com erros e incertezas muito elevados, muito parecidos com o próprio instrumento, essa herança fez com que os dados do certificado final fossem ruins. O mesmo instrumento calibrado, quer dizer, recebendo uma herança de um padrão melhor, de 2 a 3 vezes ali, então ele fez um processo de calibração onde o certificado acabou sendo aprovado. Esta acho que é a principal diretriz que a ISA 105 nos proporciona com relação a padrões de calibração. Algumas vezes melhor do que o instrumento que eu estou calibrando.